Graças e paz, igreja, amém? Todo mundo já votou hoje? Não? Vitor. Vitor não votou ontem dessa vez não, né? Não. O Vitor estava tão ansioso no primeiro turno que pensou que era sábado, pensou que era o dia da... Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Levíticos, amém? Terceiro livro, né? Depois de Êxodo, Levíticos 14, amém? Nós vamos ler a partir do verso 33. Levíticos 14, a partir do verso 33. São um texto um pouquinho longo, mas eu acho que é importante nós lermos, amém? Todo mundo achou? Amém? Então, Levíticos 33, desculpa, eu falei 33, não, 14, né? Levíticos 14, amém? Versículo 33, tá? Então falei certo. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, em algumas versões está lepra, né? Na casa que lhes pertence, o dono da casa irá ao sacerdote e dirá: Parece-me que há mancha de mofo em minha casa. Antes de examinar o mofo, o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa. Examinará as manchas nas paredes, e se elas forem esverdeadas ou avermelhadas, e parecerem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e a deixará fechada por 7 dias. No 7º dia, voltará para examinar a casa. Se as manchas se houverem espalhado pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e jogadas no local impuro, fora da cidade. Para que a casa seja raspada por dentro, fará que a casa seja raspada por dentro, e que o reboco raspado seja jogado num local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outras pedras no lugar das primeiras, e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a alastrar-se na casa, depois de retiradas as pedras e de raspada e rebocada a casa, o sacerdote irá examiná-la. E se as manchas se espalharam pela casa, é mofo corrosivo. A casa está impura. Ela terá que ser demolida. As pedras, madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa, enquanto estiver fechada, estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa, terá que lavar as suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-la, e as manchas não se houverem espalhado depois de rebocada a casa, declarará pura a casa, pois as manchas de mofo desapareceram. Para purificar a casa, ele pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e hisopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço de madeira de cedro, ou hisopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta, e na água da fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o hisopo e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto, fora da cidade. Assim fará propiciação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra e de mofo. Amém? Vamos orar.
Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui a Tua palavra, Senhor, e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nesta manhã, Pai, para que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra, Senhor. Deus, o Senhor já trabalhou no meu coração, já me colocou algumas coisas, Senhor, algumas reflexões, Pai, e que eu possa, Deus, através de tudo aquilo que eu meditei acerca da Tua palavra, Deus, que nós possamos, Senhor, refletir aqui mais uma vez nesta manhã, Deus, que essa palavra venha falar conosco, Deus, nos traga revelação através dela, Senhor. Ajuda-nos, edifica-nos, exorta-nos, Senhor. Deus amado, ensina-nos, Pai, porque a Tua palavra, ela está aqui para isso, Deus, para transformar as nossas vidas, para nos conduzir, Senhor, a caminhos melhores, por caminhos melhores, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Abençoa cada um presente nesta manhã aqui neste lugar, Senhor, e que nós possamos ser tocados pela Tua palavra neste dia, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, amém. Glória a Deus. Eu tive dando uma olhadinha, né, como a palavra fala de mofo na casa, e eu fui ver mais ou menos o que significa, o que é um mofo. E eu descobri, né, eu acho que os irmãos já sabem, talvez muitos saibam, que é uma espécie de fungo. É uma espécie de fungo que corrói objetos, que pode causar ou agravar doenças como rinite, sinusite, asma. A Marisa, por exemplo, tem asma, bronquite asmática, então para ela é um veneno, né? Mofo é uma coisa terrível, né? Então, e normalmente aparece aonde, né? Aparece em alimentos estragados, em locais úmidos, sem iluminação, que não sejam arejados, lugares que ficam realmente, às vezes, escondidos, né? E o mofo realmente é algo pernicioso para a nossa vida, para a nossa saúde. E ali, como diz, né, a palavra, ele destrói não só as coisas, os objetos, né, as paredes da casa, mas também prejudica muito a nossa saúde, né? E isso tudo é uma indicação de que o local tem que ser limpo, né? A palavra, ela nos mostra isso. O Senhor, quando Ele nos deu essa palavra, ou deu para o seu povo, era preciso, porque naquela época não é como hoje. Hoje nós temos muitos artifícios, temos remédios, temos produtos químicos, produtos que atacam, que destroem o mofo, que limpam a casa, mas naquela época não era assim. Naquela época, quando existia a lepra, quando existia o mofo, quando existiam, como diz aqui a palavra, erupções na pele, sarna, era uma coisa muito complicada. Eram doenças contagiosas, coisas contagiosas. E acho que foi dito isso no último culto, né? O pastor Admir, acho que pregou na quarta-feira, falou sobre isso, né? Eu não tenho certeza, mas me parece que ele falou. E às vezes até parecia um pouco injusto quando você tem que isolar determinadas pessoas doentes, com lepra, por exemplo. Tinha um local específico para que essas pessoas fossem levadas, uma cidade onde ficavam só os leprosos ali. E às vezes parece até injusto, só que naquela época não tinha alternativa. O leproso não podia ficar no meio do povo. Se ficasse, todo o povo seria contaminado. Então era uma situação difícil. Então Deus, através da sua palavra, através das suas leis, Ele colocava algumas diretrizes de como as coisas tinham que ser conduzidas, para que isso fosse resolvido, né? Doenças, coisas contagiosas, isso era muito complicado. Mas, como eu disse, nós não temos problemas hoje nesse sentido. Nós não precisamos hoje esvaziar a nossa casa quando temos um problema de mofo, né? Nós não precisamos arrancar pedras das paredes, e se esse mofo não desaparece, nós não vamos destruir a casa. Hoje a situação nossa é uma situação diferente. Mas o que eu queria fazer nessa manhã é uma analogia com a nossa vida espiritual. Amém? Então aqui o que nós podemos já começar a identificar, né? Identificar casa, quando é chamado de casa aqui no texto, nós podemos nos remeter ao nosso corpo, a casa como sendo o nosso corpo. A palavra lá em 1 Coríntios 6,19 diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, é o habitat do Espírito Santo, é a casa em que o Espírito Santo habita, é o nosso corpo. Casa também pode se referenciar à nossa família.
Existem textos, eu separei um versículo aqui apenas, mas existem vários. Em 1 Crônicas 17:16 diz o seguinte: então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Numa outra versão, esse mesmo versículo diz o seguinte: então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Senhor, e o que é a minha família para que me trouxeste até aqui? Então você veja que casa aqui está querendo dizer família. Então para nós casa pode ser o nosso corpo, casa pode ser a nossa família, amém? E como eu disse, o mofo, ele é algo que contamina, e contaminava aqui, como diz o texto, a casa. Hoje, nós agora, fazendo uma analogia, e nos voltando para a questão espiritual de nossas vidas, eu quero realmente fazer uma referência a isso. Os mofos que existem na nossa vida espiritual. E mofo é uma coisa interessante. Mofo é algo que, quando você entra numa casa, você não enxerga o mofo. Normalmente ele vai estar aonde? Ele vai estar escondido. Ele vai estar atrás de um armário. Ele vai estar atrás de um móvel. Ele vai estar num lugar onde a tua vista não vê, mas ele está lá. E justamente é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Sobre os mofos que existem em nossas vidas, os pecados que existem em nossas vidas, as sujeiras que existem em nossas vidas, mas que nós muitas vezes não expomos. Coisas ruins em nossas vidas que muitas vezes não são vistas exteriormente. Quem olha não enxerga. Parece que está tudo bem, parece que está tudo em ordem. E eu não estou querendo falar de qualquer pecado, porque nós somos falhos, e nós somos passíveis de erro. Nós pecamos muitas vezes, nós não somos totalmente santificados ainda, estamos num processo, porque santificação é um processo. Nós estamos caminhando, seguindo o nosso padrão, que é o varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos chegar lá. Eu creio que nós, como diz a palavra, vamos chegar à estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Nós vamos chegar a essa estatura, nós vamos chegar a esse nível de santidade e de santificação, mas ainda não chegamos lá. Estamos no caminho. Então erramos, pecamos, mas não é sobre esse pecado que eu quero falar. O pecado que eu quero falar é no pecado que existe, um pecado que existe uma continuidade, e que muitas vezes nós não fazemos nada para eliminá-lo de nossas vidas. Nós temos um texto em Romanos 6,12 que diz: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Aqui a palavra está se referindo a um pecado continuado, a um pecado que você sabe no fundo do teu coração que é pecado, mas você não elimina, você continua. Em Romanos 6:2, aliás 6:1 e 2 diz o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então é sobre esse pecado que eu quero falar. É sobre esse mofo que eu quero falar. Esse mofo que está lá nos lugares mais escondidos da nossa vida, que muitas vezes nós não arrastamos o móvel do lugar, mas nós sabemos que está lá, porque existe um ambiente propício muitas vezes para isso. Às vezes falta luz, às vezes é um local que não é arejado, às vezes o local é úmido, e sabemos que ele existe, o mofo está lá, mas nós não fazemos nada para tirar. E o Senhor hoje coloca no meu coração para dizer isso para a igreja: examine a sua vida. Será que não existe nada ali no fundo
nos quartos mais escuros, nos quartos mais que você quase não frequenta, nos ambientes mais escondidos da tua casa, do teu coração, onde os móveis ali nunca são mexidos do lugar, talvez até por receio de ter que mexer, tirar o móvel e descobrir que a mancha aumentou demais. E a palavra diz aqui, que se nós não tomarmos cuidado, o mofo, ele se alastra. Ele não é uma manchinha que ele aparece, esse fungo, e fica ali daquele tamanho. A proporção que ele caminha é rápida. Ele começa a se desenvolver, a se multiplicar. E daqui a pouco, a parede toda está contaminada. Daqui a pouco, a casa toda está contaminada, como diz o texto aqui. Quando o mofo aparece, e você arranca aquelas pedras, como está dizendo no texto, quando você tira isso da tua vida, você consegue purificar a tua vida. Mas se você não tomar esse cuidado, isso pode tomar uma proporção na tua vida, que a casa toda fique contaminada. E a palavra aqui diz, que quando chega a esse ponto, a casa tem que ser destruída, porque não tem mais o que fazer, não tem mais como resolver. Por isso que nós temos que examinar as nossas vidas. E quando eu falo desses pecados, desse mofo que está instalado, não são pecados tão escandalosos, pecados que causam impactos tão grandes, mas são coisas que nós deixamos passar, são coisinhas que nós deixamos passar, talvez até na profissão. Talvez você, eu não sei o que cada um trabalha, mas de repente você trabalha em algo que não condiz muito com a vontade de Deus. Talvez você tenha, sei lá, eu vou chutar um exemplo, talvez você tenha de repente um comércio, tenha um motel. Nós sabemos qual é o objetivo de um motel, e não queiram me dizer que não seja isso, mas o motel ele é feito para que ali se consuma o pecado. São coisas que não batem com aquilo que Deus quer para nossas vidas. E agora você imagine uma pessoa que é dona de um motel, e de repente ela conhece Jesus, e ela quer entregar a sua vida a Jesus, mas ela não quer largar daquilo. Ela fala, como é que eu vou largar do meu trabalho? Como é que eu vou largar daquilo de onde eu tiro o pão que me sustenta? Então são coisas na vida. Eu estou dando um exemplo aqui muito genérico, amém? Mas existem várias e várias situações, e eu creio assim que cada um pode examinar a sua vida, e de repente você pode achar algo que não está andando de acordo, algo que, se você começar a prestar atenção, você vai começar a ver que vai começar a te incomodar. Talvez aquele mofo, quando ele estivesse ali escondido, e você não quisesse olhar para ele, não quisesse remover o móvel do lugar para enxergar, ele não está afetando talvez a tua vida. Mas quando você tira o móvel e expõe aquele mofo, e expõe aquele pecado, e você toda vez que entrar na tua casa, você se deparar com aquela parede, aquele mofo, isso vai começar a te incomodar, e vai começar a tocar no teu coração, e você vai começar a perceber que aquilo não é bom, aquilo tem que ser removido. Eu não sei o que se passa na vida de cada um, eu não sei o que se passa na tua casa, talvez não seja com você, como diz aqui na palavra, talvez seja na tua família, talvez seja no teu lar, talvez exista ali algo que não é compatível com a vontade de Deus. Talvez seja com o teu cônjuge, com o teu filho, com algum parente teu que viva com você, e você faz vista grossa, porque poxa, não é comigo, mas está lá em casa, mas não está me afetando. Eu estou indo na igreja, eu estou comungando na igreja, estou em comunhão com meus irmãos, eu estou diante da presença do Senhor, mas aquilo está lá, e a palavra diz que a casa,
ela tanto pode ser o nosso corpo, como pode ser a nossa família. E nós temos que lutar contra isso. Então, se existe um mofo na tua casa, no teu corpo, na tua vida, se existe um mofo no seio da tua família, no teu lar, comece a olhar para isso. Comece a olhar, porque nós sabemos que isso não é da vontade de Deus. E como nós vamos resolver isso? E aqui a palavra nos ensina: quando você detectar o problema, existe um problema, existe um mofo ali que precisa ser tirado. Aqui diz em Levíticos que o homem teria que levar ao conhecimento do sacerdote. E quem é o nosso sacerdote? Nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, amém? E quando nós temos um problema, nós temos que apresentar a Ele, apresentar ao nosso Senhor, apresentar ao nosso Deus, porque Ele pode purificar a nossa vida, Ele pode purificar o seio da nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Porque através dele, do sangue dele, do Espírito Santo, como diz aqui na palavra, a palavra fala em sangue, o sangue purifica, a fonte de água viva que representa o Espírito Santo de Deus, é isso que nos limpa, é isso que vai purificar, o sangue de Jesus, a água viva, que é o Espírito de Deus. E quando o Espírito vier, e quando o sangue for derramado sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre o nosso lar, eu creio em nome de Jesus que nós vamos ter a purificação. O interessante, quando eu comecei a ler o versículo 33 e 34, a palavra diz: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, e eu puser mancha de mofo numa casa, na terra que lhes pertence. Isso me chamou atenção. Me chamou atenção porque quando Deus falou com o povo não vivia em casa. É interessante isso. O povo vivia em tendas. O povo já estava há 40 anos andando no deserto. A maioria das pessoas que estavam ali, que receberam essa palavra, nem sabiam o que era uma casa. A maioria não tinha nunca visto ou vivido numa casa. Nunca tinham experimentado viver numa casa construída de pedras, reboco, como diz aqui o texto. Mas o Senhor diz: quando vocês entrarem na terra que eu lhes vou dar, a terra de Canaã, e quando vocês conquistarem essa terra, e ali quando vocês construírem casas para morar, não tendas, mas casas de pedra, e quando eu ali colocar manchas de mofo nas paredes, o Senhor está dizendo isso. Isso para mim já era um alerta que Deus estava fazendo para o povo. Olha, prestem atenção. Quando vocês chegarem lá, e se cumprir tudo aquilo que eu lhes prometi, porque a terra eu vou lhes dar, a terra de Canaã vai ser de vocês, e vocês vão conquistar, e vão habitar, e vão morar, ali vocês construirão casas. Cuidado, porque ali, se houver pecado, eu vou colocar manchas, e isso vocês vão ver. É um alerta para que vocês tomem cuidado. O Senhor nos alerta da mesma forma aqui hoje, nesta manhã. Se você não viu nada que esteja de errado na sua vida, na sua família, vigie, continue vigiando, não baixe a guarda, como diz o capitão, não baixe a guarda ainda, preste atenção, porque algo poderá acontecer, porque a palavra diz que o inimigo ruge ao derredor, bramando como um leão, esperando o momento certo para nos atacar. O inimigo não descansa em nenhum minuto sequer, e ele vai atacar sempre de uma forma sutil.
Ele nunca vai vir fazendo um estardalhaço, não. O inimigo vai vir dessa forma. Ele vai chegar na tua casa, no lugarzinho escondido, e vai colocar uma manchinha ali, um fungo pequeno, e você não vai perceber. Aquilo vai passar despercebido na tua vida, porque é algo tão pequeno, tão insignificante. Mas como diz a pesquisa que eu fiz, o fungo ele começa a se alastrar, e escondido, e começa a tomar conta daquela parede, daquele local. E a hora que você vai ver, a mancha já está grande. Grande ao ponto de você, como diz a palavra, ter que raspar o reboco, tirar as pedras, substituir aquilo. Tirar as pedras, substituir o reboco, quebrar estruturas. Talvez você tenha que quebrar estruturas na tua vida. Talvez esteja acontecendo coisas na tua vida, que você chegue a uma reflexão no seguinte sentido: mas eu não tenho mais como mudar isso. Isso já faz parte, já está arraigado, enraizado na minha vida, na minha família, na minha casa. Como que eu vou mudar isso? A palavra do Senhor diz hoje: você tem que quebrar estruturas, você tem que retirar pedras, você tem que destruir paredes, você talvez tenha que destruir a tua própria casa, demolir, derrubar tudo para construir tudo de novo. Talvez você tenha que fazer isso. Talvez você tenha que demolir uma parte da tua vida, jogar tudo para baixo, derrubar tudo e começar tudo de novo, da maneira correta, da maneira certa. Eu não sei com quem eu estou falando aqui nesta manhã, eu nem faço ideia, mas o Espírito Santo de Deus fala no meu coração. Eu estou falando com pessoas aqui hoje. Eu estou falando com pessoas que já começaram a detectar o problema que você está enfrentando, que está vivendo, mas que você não tem dado importância, porque é algo que aparentemente não está afetando a tua vida. Está lá, a manchinha está lá, atrás do móvel, escondida, ninguém está vendo, não tá, e nem eu vejo, quem dirá os outros? Mas a palavra diz que essa mancha vai começar a se expandir, essa mancha vai começar a caminhar e se alastrar, e se você não interromper isso, raspando, tirando as pedras, quebrando tudo, derrubando a casa se for preciso, quebrando estruturas mesmo na tua vida, isso vai colocar em risco a tua vida. É um alerta que o Senhor está nos dando nesta manhã, e eu creio que Ele vai falar a cada um de vocês, e eu sei que vocês vão sair refletindo daqui hoje, e eu sei que vocês vão se deparar com situações, porque ninguém é perfeito. Eu sei e tenho certeza e convicção que eu tenho muitas manchas de fungo na minha casa, na minha vida, e que eu tenho que começar a remover isso, e que eu tenho que começar a prestar atenção. Às vezes são pequenas coisas, pequenas mentirinhas, como muitas vezes acontece, até mesmo na minha empresa. Flávia está aqui, nós sabemos disso, né, Flávia? Às vezes alguém liga e a gente surge uma situação tal que a gente fala: faz o seguinte, fala que eu não estou agora, depois a gente resolve, vamos conseguir um tempo. É um fungo, é uma manchinha. Isso não compactua com o que Deus quer para nossas vidas. Por isso nós temos que tomar cuidado. O alerta hoje é para que nós tenhamos cuidado, porque a mancha ela pode ser pequena, insignificante, mas ela é perigosa, porque ela não para aí, ela vai se expandir e o estrago vai ser grande. Amém? Que essa palavra possa ficar no coração de vocês.